Busque o Senhor enquanto você pode encontrar. Peça para Deus, Senhor, quebra as correntes da minha vida. Correntes que eu não vejo, mas o Senhor vê. As correntes que não deixam eu prosperar, as correntes que não deixam eu te servir, as correntes que não deixam eu sair do vício, as correntes que não deixam eu ter saúde, essa corrente que me aprisiona num leito. Ore, 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 que Deus quebra essas correntes. Jesus, ele é o nosso libertador. Jesus, ele quebra cativeiro. Jesus entra na casa do valente e pega os teus bens. Qual é os teus bens, gente? É os teus filhos. É os teus filhos. É a tua vida com ele, é a tua vida financeira, é a tua saúde, é a tua paz que você precisa ter, é a tua fé. O Senhor Jesus peleja por você. Gente, Jesus, ele deu a vida dele por nós. Por nós. O que você acha que ele não é capaz de fazer? Coloca isso no teu coração. Jesus, ele deu a vida por nós. Se ele fez o impossível, você daria a tua vida por alguém? Se você amasse, você daria, não é verdade? Se você ama a tua mulher, se ela correr perigo, tu oferece a tua vida. Porque tu ama para defender a tua mulher. Tenho certeza disso. Já vi isso. Então, se você ama teu filho, se teu filho estiver em perigo, tu dar a tua vida pelo teu filho. Não, leva eu, deixa meu filho. Toque em mim, mas não toque em meu filho. Não é assim que mães fazem? Mãe não diz isso, toque em mim, mas não toca no meu filho. Pois é, Jesus, ele fez isso. Jesus, ele veio à terra e disse, toque em mim, mas não toca nos meus. Toque em mim, mas não toca neles. E Jesus foi tocado, Jesus foi levado para a cruz por causa de mim e de você. Foi isso que Jesus fez. Ele fez o sacrifício que era por minha vida, pela tua vida. Jesus passou por tudo aquilo, gente, por amor a você, por amor a mim. Então, esse Jesus que deu a vida dele por nós, ele está aqui para te curar, ele está aqui para te libertar, ele está aqui para tirar do cativeiro, ele está aqui para libertar a tua família, ele está aqui para prosperar a tua vida, ele está aqui para te salvar, ele continua nos salvando, ele continua dando a vida dele por nós. Você acha que Jesus está lá no céu curtindo? Você acha que Jesus está lá no céu descansando, gente? Ele ainda continua trabalhando. Por quê? Porque a igreja ainda não saiu da terra. Por quê? Porque a batalha final ainda não chegou. Ainda não chegou a batalha final. Então Jesus, ele continua te livrando, pelejando. Enquanto você dorme, ele não dorme. Enquanto você está aí acordado, chorando, meu Deus, onde está meu filho? Livra meu filho que trabalha correndo risco de vida. Livra meu esposo que trabalha correndo risco de vida. Liberta meu filho que está nas trevas, que está na escuridão. Jesus, ele está trabalhando, ele está ouvindo tuas orações, ele está livrando tua família. Você acha que teu filho que está nas drogas ainda não morreu por quê? Porque você está de joelho dobrado, porque você tem buscado esse Deus, porque as tuas orações, ela não é em vão. Coloca isso no teu coração. As tuas orações, as tuas lágrimas, a tua dor pelo teu filho, a tua dor pela tua esposa, a tua dor pelo teu esposo, as tuas lágrimas que tu chora por vidas não é em vão. Por isso que Jesus está aqui para quebrar correntes espirituais que aprisionavam vocês. Jesus, ele está aqui para quebrar correntes espirituais da miséria, da fome. Jesus está aqui para quebrar correntes espirituais do engano, da mentira, da manipulação. Jesus está aqui para quebrar correntes espirituais e para te deixar livre, livre. Porque aquele que é livre, ele é feliz, não é verdade? Porque as pessoas que são acorrentadas, elas são infelizes, elas são tristes, né? Elas são amargas, elas pedem a morte, elas não pedem a vida. Mas o Senhor, ele veio mudar a tua história nessa madrugada. Poderoso Deus, Altíssimo, Senhor de nossas vidas. Senhor, tu é Deus que cumpre a tua palavra, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor é fiel, meu Deus. Nós não somos fiéis, mas o Senhor é fiel. Nós podemos falhar, Senhor, mas o Senhor não falha conosco. Ah, Senhor, nós podemos até cair em tentação, porque a tua palavra disse, Senhor, filhinhos, não pequeis.
Mas se pecares, ainda assim tens um advogado, Jesus Cristo. E Jesus, oh Senhor Jesus, mas o Senhor não caiu quando estava na terra. O Senhor não caiu em tentação, e no Senhor não houve mentiras. Meu Deus e meu Pai, o Senhor venceu, Senhor, meu Deus, a morte. E o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é aquele que está no controle das nossas vidas. Aumenta a fé desses que estão sem fé. Meu Deus e meu Pai amado, não deixe esse povo desfalecer. Jesus, o Senhor nunca deixou o teu povo com fome. Jesus, o Senhor nunca deixou o teu povo desamparado. Jesus, quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor cuidou da alma, o Senhor cuidou do corpo, o Senhor cuidou dos famintos, o Senhor cuidou até dos ricos, Pai. Até dos sacerdotes o Senhor cuidou, Pai. Até daqueles, Pai, que te traíram, o Senhor cuidou, Jesus. Jesus, o Senhor cuidou daqueles que te traíram, o Senhor cuidou que cuspiram em ti, o Senhor cuidou, Jesus amado, daqueles, meu Deus, que te abandonaram, que disseram que não te conhecia, que te negaram. Oh, Jesus, o teu sacrifício foi por toda a humanidade. Quebra as correntes espirituais que aprisionam essas vidas, Senhor, nas drogas, na maldade, no ódio, na vingança. Quebra essas correntes espirituais, essas pessoas que têm se alimentado do ódio, que têm se alimentado do passado, que têm se alimentado das mágoas, meu Deus. Ah, Senhor, quebra, limpa esses corações, vai tirando toda a erva daninha desse coração. Esse coração, Senhor, que está aí, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, com um pensamento de vingança, que não consegue perdoar, meu Deus, porque a amargura no seu coração está tão grande que não consegue liberar perdão. Mas o Senhor é Deus, Senhor, o Senhor Deus, para limpar esse coração, para ter misericórdia desse coração, para abrir os olhos do cego, para fazer os paralíticos espirituais andarem, não ser dependente de homens, de mulheres, mas ser dependente somente do Senhor. Abre as correntes que aprisionam esses pés nas drogas. Jesus, tu és o libertador e o Senhor quebra cativeiro. Quebra as correntes que aprisionam esses pés no adultério, na mentira, na fornicação. Quebra as correntes, Jesus, esses pés é para ter a sandália do evangelho, não a sandália do tráfico, não a sandália do adultério, não a sandália do mundo, não a sandália dos jogos, não a sandália da prostituição. Mas esses pés têm que estar as tuas sandálias e não correntes que estão aprisionando esses pés a caminharem em caminhos tortuosos, a caminharem nas trevas. Oh, Senhor, porque o teu caminho é o caminho de luz, é o caminho de paz, é o caminho da verdade, é o caminho da salvação. Oh, Deus querido, vai quebrando as correntes mesmo, porque o Senhor é libertador e liberta em nome de Jesus. Gente, Jesus, ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu, gente. Hoje não é só os sacerdotes que têm direito de falar com Jesus. Eu e você temos o direito. Foi nos dado esse direito de orarmos, de clamarmos ao nosso Deus, de clamarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele ouvia nossas orações. E a palavra de Deus está cheia de revelações e profecia. Você quer uma revelação para a tua vida? Você quer uma profecia para a tua vida? Vai para a palavra de Deus. Essa se cumpre todos os dias, gente. O Apocalipse está aí, as dores estão aumentando, não é verdade? Tudo que está aqui nessa palavra está acontecendo. Você precisa mergulhar nas Escrituras Sagradas. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa conhecer a verdade vos libertará. Vamos para a palavra de Deus. Provérbios capítulo 30. Que o Senhor Jesus nos ensine, que o Espírito Santo de Deus abra minha boca para Ele falar e que Ele me cale quando for eu falar, né? Que Ele coloque palavra na minha boca para falar com você, falar primeiro comigo, porque a palavra de Deus, ela primeiro corta para nós, para aquele que prega. Foi isso que Paulo disse: a palavra salva vocês e salva a mim, liberta vocês e liberta a mim. Então que o Espírito Santo de Deus se derrame agora na palavra
e venha pelejar, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo, e que essa espada quebre as correntes que aprisionam nossas vidas nos enganos, nos achismos, nas manipulações, seja que for engano que haja no nosso coração, que a palavra de Deus venha como essa espada e quebre as correntes nesse dia. Amém? Provérbios capítulo 30, gente. Palavra de Agur, filho de Jaque, proferiu este homem a Etiel e a Uca. Na verdade, eu sou mais rude dos homens, nem mesmo tenho entendimento do homem. Olha aqui o que ele falava. Ele estava reconhecendo que ele era uma pessoa rude. E é isso que nós temos que reconhecer, gente. Nós temos que falar para Deus: Deus, eu ainda sou ignorante. Né? O que é uma pessoa rude? É ignorante, que não tem entendimento. Então, nas nossas orações, a gente tem que falar para Deus: Deus, eu ainda sou ignorante em muita coisa. Eu ainda não tenho entendimento muito da tua palavra. Está entendendo? Ele estava reconhecendo quem ele era. E muitas das vezes as pessoas buscam a Deus, oram, né? Pregam, louvam, mas não reconhecem a sua ignorância. Eu reconheço, gente. Eu vivo pedindo perdão de Deus. Meu Deus, eu fui ignorante nisso. Eu fui rude nisso, entendeu? Eu vivo me humilhando para Deus e falando: meu Deus, eu não posso ser ignorante. Eu não posso, me ajuda, tira essa minha ignorância, tira esse meu falta de conhecimento, tira isso, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que me faz não ter entendimento de situações, de vidas, de relacionamento, de pessoas. Então, gente, é isso que nós precisamos reconhecer, que nós somos ignorantes. Somos ainda ignorantes, gente. E aqui ele estava reconhecendo. Na verdade, eu sou mais rude dos homens. Então, os seres humanos, eles não querem se colocar nessas condições. Nessas condições de quê? Que ainda não são os espertos, né? Espertos de conhecimentos, cheios de conhecimentos, cheios de sabedoria. Tem pessoas que já porque, né, fez um doutorado, vamos lá, se acha que não precisa mais da graça, não precisa mais do amor, não precisa mais estudar a palavra. Então ele se acha que já sabe tudo, né? Porque estudou histórias, estudou contexto, textos, estudou, né, a filosofia, a psicologia, estudou tudo quanto é dia, né? Mas esqueceu de reconhecer que ainda há algo a ser revelado de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus se renova todo dia. Então, por mais que eu estude a Bíblia, porque eu amo estudar a Bíblia, por mais que eu estude, ainda há algo de Deus para ser revelado para mim, há algo de Deus para ser revelado para você, há algo de Deus ainda para ser revelado para todos nós. Mas tem pessoas que se acham já o máximo, né? Conhecedores, né? Eu sei tudo. Aí Jesus, ele olha para nós, Deus olha para nós e diz assim: tu é um ignorante. Agora, quando você coloca nas condições de discípulo, né? E não de mestre, você coloca-se nas condições de discípulo. Senhor, eu já cheguei até aqui nesses conhecimentos, mas ainda há algo a ser revelado para mim na tua palavra. Então a gente sempre tem que ter humildade, gente. Não é porque eu oro demais, porque eu conheço a palavra, porque eu vou para o culto, porque eu participo da Santa Ceia todo mês. Não é porque eu procuro servir a Deus que eu vou dizer para o Senhor que eu sou a maioral. Ah, meu Deus, ainda dá falta tanta coisa em mim. Como ele disse em Apocalipse, aquele que estiver limpo, que se limpe mais. Então, eu ainda sei que ainda falta mais limpeza na minha vida. Então, eu sei que o Senhor ainda tem algo a revelar a nós.
Então as pessoas acham que porque fez uma teologia, porque fez uma faculdade, acham que já sabem tudo, porque já estudou línguas, estudou contexto, histórias, estudou tudo, o passado, né, dos apóstolos, o passado de Cristo. E Jesus diz assim, tu não conhece tudo não, porque eu ainda não te revelei aquilo que tem que ser revelado, o novo do dia, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia. Sempre tem algo de Deus para ser revelado para nós. Então não adianta dizer que eu já conheço tudo, porque Deus, ele vai dizer, tu não conhece, minha filha. Tu ainda falta tanto para mim te revelar. Porque a gente não pode nunca se engrandecer, gente. Isso é um perigo de se engrandecer. Se achar melhor do que os outros, achar que sabe mais do que os outros. Eu sempre coloco uma frase assim: aquele que sabe mais do que eu, que me ensine, que me ensine. Se você sabe mais do que eu, me ensine. Eu aceito ser ensinada. Eu não tenho português perfeito. A minha filha sabe mais do que eu. De vez em quando eu peço para ela me ensinar alguma coisa. Tá entendendo? Então, eu não acho que a minha filha é maior do que eu. Mas aquele conhecimento que ela pode me ajudar, eu busco com ela. Tá entendendo? Então, nem tudo eu sei. Mas tem gente que pega seu teologia, seu anel no dedo para humilhar os outros, né? Para pisar nos outros, não sabe escrever. Vocês já viram aquelas pessoas perfeitas no português? Aí vão lá, tu não sabe escrever, tu não sabe, tu não sabe nem fazer pergunta, fica humilhando os outros, envergonhando os outros, né? Que grandeza tem nisso? Que grandeza tem de você se achar melhor do que os outros? E que grandeza tem de você olhar nos outros e ver que eles são tão ignorantes e que você é o melhor do que aquela pessoa, ou que eu sou melhor do que alguém? Vou dizer uma coisa para Deus: se nós nos acharmos assim, o Senhor vai dizer: tu não passa de uma miserável, de uma nula, de uma ignorante. Tu não passa de uma falsa profeta, de uma falsa discípula, de um falso seguidor meu. Porque Jesus, com toda a grandeza dele, ele nunca humilhou nenhum de nós. Ele nunca humilhou nenhum dos pecadores. Ele nunca humilhou aqueles que não sabiam. Ele ensinou. Até hoje ele nos ensina. Até hoje Jesus nos ensina com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E aqui ele estava reconhecendo que ele era rude, que ele era ignorante. E tem mais, hein? Quem era que estava falando isso? Quem é que estava falando aqui que ele era rude dos homens, nem mesmo tem o entendimento do homem? Quem era que estava falando? Para alguém que pediu sabedoria de Deus. Essa pessoa que pediu sabedoria de Deus, ela está dizendo aqui que ela é rude, né? Na verdade, eu sou o mais rude dos homens. Nem mesmo tenho o entendimento do homem. Olha aí, hein? Se você estudar o livro de Salomão, se você estudar Eclesiastes, Salomão, ele fala que a sabedoria dele, toda a sabedoria dele não passou de vaidade. Estuda lá Eclesiastes, gente. Estuda lá. Quando você estudar Eclesiastes, você vai ver que o homem, a qual pediu sabedoria de Deus, o que ele fala? Qual foi o entendimento que ele teve, né? Da sua sabedoria. Que tudo não passou de vaidade. Estuda lá Eclesiastes. E aqui diz: nem aprendi a sabedoria e nem tenho conhecimento do santo. Olha só. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ele faz pergunta. Quem amarrou as águas numa roupa? Olha aí. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é o que sabes, toda a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é pura, gente. Ela não tem mistura.
Hoje as pessoas pegam a palavra de Deus e querem colocar suas misturas, né? Os seus achismos, os seus enganos, as suas doutrinas. O que é doutrina? Ensinamento. Então as pessoas pegam a palavra de Deus, tem muitos livros que não são cristãos, que eles pegam uma parte da palavra de Deus, mas eles estão aí ensinando que você vai voltar numa vida e vai pagar teus pecados em outra vida. Você vai pagar os teus pecados em outro corpo. Não, não é isso não, gente. Quem pagou tua dívida foi Jesus. A minha dívida, quem pagou foi Jesus. Tá entendendo? Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que acontece? A nossa dívida é paga, mas a colheita é certa. A colheita é certa. Entendeu? Nós vamos colher tudo que plantamos. Se plantamos o bem, vamos colher o bem. Se plantamos o mal, vamos colher o mal. Se usamos a palavra de Deus com misturas, com engano, com manipulações, se usamos a palavra de Deus para enganar os outros, para manipular os outros, meu Deus, nós vamos ser julgados e condenados. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Vamos entendendo? Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. Então você tem que buscar a palavra de Deus para a tua vida, não as minhas palavras, gente, mas a palavra de Deus, a escritura sagrada. A palavra de Deus é escudo para a tua vida. Você sabe o que é escudo, gente? É proteção. É proteção nas guerras espirituais. Então tem pessoas que estão aí orando, chorando pela sua família, mas não tem o escudo. Qualquer seta desiste. Qualquer seta para, qualquer seta diz que está fraco, qualquer seta já não quer orar mais, já não vai mais para o culto, já não busca mais o Senhor. Por quê? Porque não tem o escudo na sua vida. Então nós temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, meditar na palavra de Deus na nossa mente, porque ela vai proteger tua mente, ela vai te proteger. O escudo é uma proteção. Então ele está ensinando aqui, ele dizendo: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Então confia em Deus, porque a palavra de Deus, ela é a tua proteção. E muitas das vezes você acha que não está protegido. Muitas das vezes você acha aí que você está sozinho. Muitas vezes você acha que está abandonado. Muitas das vezes você acha que Deus não é na tua vida, que Deus não é contigo. Deus é contigo, gente. Não é porque você está doente que Deus não é com você. Nós adoecemos porque a carne enfraquece, gente. Porque a carne, a imunidade fica baixa, o clima não está bom, o alimento não é mais sadio como antes, é cheio de agrotóxicos, é cheio de hormônios, é cheio de tantas As pessoas estão enfermas no seu corpo, não é porque Deus não é contigo, mas é porque a carne, ela sente a mudança do clima, a mudança da natureza, né? A nossa carne, o nosso corpo sente. Continua Deus te sustentando com a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor nessa caminhada, amém? Toda a palavra de Deus é pura, escuda para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Meu Deus, o que tem de gente aí, mentirosas, né? Porque pegam a palavra de Deus e colocam lá suas doutrinas, seus ensinamentos, suas mentiras. Estão lá, né? Como um dia eu estava num lugar a qual falavam mentiras para mim. Eu estava num lugar, que eu não vou estar aqui ofendendo religião de ninguém. Jesus, ele mandou a gente pregar a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu não vou estar ofendendo religião de ninguém. Então, escute, eu estava numa religião a qual ensinava, a qual falava de eu adorar aquela pessoa, né? Aquela pessoa, uma pessoa, mas não me levava a adorar Jesus, que foi o meu Salvador,
que é o meu Salvador. Eu estava no lugar a qual falava de Deus, a qual falava de Jesus. Falava somente o nome, mas não falava o que esse nome significava para a minha vida. Gente, o nome de Jesus é poder na nossa vida. Jesus, ele é poder para expulsar demônio, para curar a enfermidade. Jesus, ele é poderoso em nossa vida, ele nos salva e nos liberta. Então, eu estava no lugar que a metade do livro falava um pouco de Jesus. Mas não falava que ele era o meu Salvador, não falavam que ele venceu a morte, não falavam que eu era perdoado porque ele pagou pelos meus pecados, não me levava a adorar a Jesus, me levava a adorar o fundador daquele ensinamento, entendeu? Então tem tipos de religiões que te levam a adorar o fundador da religião, do ensinamento. Tá entendendo? As pessoas seguem, adoram aquele fundador na terra. Mas elas não levam você a adorar Jesus. Para que vocês entendam, né? Sem ofender ninguém. Então, eu estava nesse lugar, a qual me levava a adorar o fundador daquele lugar. E o fundador daquele lugar não era Cristo. Tá entendendo? Então, eles pegavam a palavra e colocavam suas misturas, entendeu? Colocava ali, ele leva as pessoas a adorar os fundadores da religião e não adorar a Cristo, o nosso Salvador, a qual deu a vida por mim e por você. Entendemos, aprendemos, foi isso que aconteceu na minha vida. Mas Jesus me libertou, ele tirou a minha cegueira espiritual. Ele abriu meus olhos, que ele não estava naquele lugar. Que ele não falavam dele, mas ele não estava lá, gente. Tá entendendo? Porque Jesus, ele está onde ele é o centro, aonde ele é adorado. Jesus está onde há verdade, não onde há mentiras. Porque ele não é mentira, ele é a verdade, ele é aquele que te liberta da mentira. Então, louvado seja o nome, não, porque Deus não é com mentirosos, nem com manipuladores, nem com enganadores. Deus é com a verdade. Está dizendo aqui, não acrescente as suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedis, mas não negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade. O que é vaidade? Eu querer fazer a minha vontade. Isso que é a vaidade. A vaidade é as nossas vontades, gente. Entendeu? Eu estava vendo um vídeo que uma pessoa estava louvando, estava glorificando o nome de Deus, e no vídeo dessa pessoa as pessoas estavam julgando, condenando. Estavam dizendo que era uma Jezebel. Sabe por quê? Por causa das vestes dela. Gente, se você sabe o que é o espírito de Jezebel, as pessoas pecam por falta de conhecimento. O espírito de Jezebel é o espírito que prega a mentira. Porque as pessoas olham, né, para algumas pessoas e julgam dizendo, essa mulher é Jezebel, porque ela está lá toda arrumada. Não, gente. Se ela está falando de Deus, falando da vinda de Jesus, falando do Filho de Deus, reconhecendo que Jesus é o Salvador, reconhecendo que Jesus está voltando, ela estava falando tudo isso. E as pessoas estavam dizendo que ela era uma Jezebel por causa das vestes, hein? Olha como é a ignorância dos seres humanos. Ela estava falando da vinda do Filho de Deus, ela estava falando de Jesus, ela estava falando do arrependimento, ela estava falando do arrebatamento, ela estava falando, glorificando o nome de Deus. E as pessoas estavam dizendo que ela era uma Jezebel. Jezebel é aquela que vai te levar a adorar outro Deus e não a Deus. Jezebel é aquele que te leva a adorar pessoas e não ao Criador, mas a adorar criaturas. Jezebel é aquele que te coloca contra o Filho de Deus, contra Deus. Esse é o espírito de Jezebel. Ele é contra Deus, ele é contra os verdadeiros profetas, ele é a favor dos falsos profetas. Esse é o espírito de Jezebel. Ele é a favor da mentira e contra a verdade.
Porque as pessoas acham que Jezebel é uma mulher toda enfeitada, né? É uma mulher toda vaidosa lá. Aí diz que ela é o Jezebel. Não é não, gente. Jezebel é aquele que coloca pessoas contra pessoas. Jezebel é aquele que coloca você contra Deus, contra Cristo, contra os teus líderes, contra os teus irmãos na igreja. Esse é o espírito de Jezebel. Mas por falta de conhecimento as pessoas vão falando que não sabem. Por isso que ele disse aqui, na verdade, eu sou o mais rude dos homens, mas tenho entendimento do homem, nem tenho entendimento. Então, as pessoas acham que já sabem tanto, aí o Senhor fala para tu é uma rude, tu nem tem ainda entendimento, tu precisa de mais entendimento, eu ainda nem revelei tudo que eu tenho que revelar para o meu povo. Todos os dias eu revelo à medida que vocês podem saber, não é verdade? Gente, Deus é maravilhoso, é perfeito. Então ele falava aqui, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. É o que a gente vê, né? Pessoas usando estratégia de mentiras, que são pregadores, dizem que são servos, né? Que são levitas, mas estão usando estratégia de mentira. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. E hoje que as pessoas mais querem é ficar rico, né? O que hoje acho que mais as pessoas querem é riqueza, né? A maioria do problema da humanidade é o dinheiro, né? É o dinheiro, a maioria. A maior preocupação da humanidade é ao lado financeiro. É o lado financeiro. Nada acrescente as suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi. Não mais negues antes que morra. Afasta de minha vaidade. E a palavra mentirosa. Não me deis nem pobreza e nem riqueza. Mantém-me o do pão da minha porção de costume. Olha aqui, ele não queria nem ser pobre e nem ser rico, mas ele queria a necessidade do dia, gente. E tem tanta gente aí se matando de trabalhar porque querem ser ricos, né? E ele estava dizendo aqui, não me dê nem riqueza e nem pobreza, mas me mantém do pão da minha porção de costume. Então ele estava dizendo para Deus dar para ele aquilo que ele precisava para aquele dia. Lembra lá que aquele Deus deu o alimento para o povo no deserto com Moisés? Ele dava o alimento para o dia, né? Ele dizia para o povo não se preocupar com amanhã. Mas aquele povo já vivia preocupado e guardava e estragava, né? Porque desobedecia a Deus. Então o Senhor está dizendo aqui, te contenta que você tem alimento, gente. Tem pessoas que têm alimento, que têm onde morar, que têm as vestes. Tem pessoas que vivem bem e estão aí com esse entendimento de pobreza na sua vida. Então, não é porque eu não tenho uma casa própria que, eu me sinto em condições de pobreza. Pobreza que eu digo material, né? Porque tem gente que é assim. Meu Deus do céu. Eu sou pobre, minha vida não muda, a minha vida não melhora. Você já está com esse entendimento. Mas você tem o pão de cada dia, você tem a teu cobertor, você tem onde dormir. Por que você está dizendo que você é pobre? Por que você está infeliz? Porque você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem onde dormir. Por que você está se sentindo infeliz? Tem um telefone aí, né, bom? Tem internet na tua casa. E por que você está dizendo aí que é pobre? Porque o teu entendimento é que o que Deus te dá ainda não é motivo de agradecimento. Ainda não é motivo de você ser bem, viver em paz, viver tranquilo. Porque Deus tem te sustentado. Sustenta os passarinhos, né, gente? Oh, meu Deus do céu, os passarinhos vivem cantando, gente. Eu vivo sorrindo aqui dentro de casa, sabe por quê? Por causa do canto dos passarinhos. Gente, toda hora esses passarinhos cantando aqui. E eu digo para Deus, Deus, eles estão te louvando. Porque o Senhor disse, né, que todo ser louve o Senhor. Quando eu escuto os passarinhos cantando, eu digo, Deus, eles estão te louvando. Estamos entendendo, gente? Então, tira esse teu pensamento aí de pobre.
Porque graças a Deus, Deus tem colocado aquilo que você precisa todos os dias. E ele estava falando isso, né? Para que porventura, estando farto, não te negue. Olha aí. Ele sabia, né, que a riqueza, que ele tendo muito, ele poderia negar a Deus, que é o que muitos estão fazendo, né? Muitos, por causa das suas riquezas, das suas farturas, estão negando a Deus. Deixaram de visitar os pobres, deixaram de visitar os enfermos, deixaram de ir para os hospitais, deixaram de fazer culto no lar nas famílias, né? Por causa das suas riquezas, estão negando o seu chamado, estão negando a Deus. Na verdade, parece mais pobre do que os pobres, né? Por isso que o Senhor diz, tu não passa do miserável pobre nu para os ricos. Por quê? Porque eles acham que a riqueza deles, o bem deles é o dinheiro. Quanto mais tem, mais quer, né? E para aquele que tem entendimento de Deus, tudo aquilo que Deus te dá no teu dia é motivo de agradecimento, é providência de Deus para você, para nós. Para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? Olha aí. Ou então, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, olha como ele orou com sabedoria. Ele não queria ser pobre para ele ter a prática do furto. Você já ouviu o testemunho de pessoas que elas começam a roubar por causa da sua pobreza? Não, eu já escutei muito isso. Irmã, eu fui fazer isso porque eu estava com fome, porque meu filho estava com fome. Então, essas pessoas fizeram essas práticas por causa da pobreza. Então, as pessoas, em vez de irem furtar, elas tinham que orar. Senhor, eu não quero ser pobre para que eu tenha que furtar para sustentar meus filhos, para me sustentar, para me vestir. Eu quero, Senhor, ter para mim não furtar ninguém e também, né, não quero ser rico para que eu não se esqueça de Deus. Para que não abandone a Deus, para que não negue a Jesus. Bom dia, Mani, bom dia a todos que estão chegando. Estamos entendendo e aprendendo? Então, ó, quem é o Senhor, então empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Não calunies o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai. Oh, meu Deus, e a gente tem visto, né? A gente tem visto uma geração que amaldiçoa seus pais, gente. Nunca faça isso, porque você não sabe a maldição que você está trazendo para a sua vida. Tem tanta gente que amaldiçoa seus pais que estão nas ruas, vivendo na rua. Sabe por que eles estão vivendo na rua? Porque amaldiçoaram seus pais. Quantas pessoas que estão passando por dores, gente, sofrimentos, porque amaldiçoaram seus pais, porque fizeram mal para os seus pais, gente. Ah, meu Deus do céu, é uma colheita que vivemos. Se você não tratar teu pai bem, com honra, tua mãe com honra, futuramente você vai ter uma vida amarga. Sabe por quê? É colheita, gente. É colheita da tipo de maldade que tu fez com teus pais. Aí você pode dizer, mas tem pais que são mal com os filhos. Só que Deus está falando aqui não é dos pais que são mal com filhos. Deus está falando aqui dos filhos que são mal com os pais. Tá entendendo? Então, olha só. E mesmo que teus pais tenham sido mal com você como filho, vai ser bom com teu pai, vai fazer a diferença na vida do teu pai. Honre teu pai e tua mãe, honre teu pai e tua mãe. Então ele diz aqui, ó, não calunies o servo diante do seu Senhor para que não te amaldiçoe e tu fiques ocupado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Olha aí. É uma geração que está sofrendo, gente. Sabe por quê? Porque não abençoou seu pai e porque não abençoou sua mãe. Não foram bênçãos na vida do pai e não foi bênçãos na vida da mãe. E o que mais a gente vê, né? E escute, há uma geração que é pura aos seus próprios olhos.
mas que nunca foi lavada da sua imundície. Meu Deus do céu, isso é muito perigoso, gente. Por isso que eu tenho muito cuidado com a minha vida. Eu prefiro me colocar nas condições que sempre falta algo na minha vida a ser melhorada, do que colocar nas condições de que eu sou pura e está imunda. Tá entendendo, gente? Porque tem pessoas que estão vivendo isso. Tem essa geração que aos seus olhos são os puros, né? Mas aí o Senhor pega e diz: tu nunca foi lavada da tua imundice, do teu pecado, do pecado oculto, do pecado escondido. Tu vive na prática da mentira, da manipulação, do engano. Na verdade, tu vive na prática que são imundas, que tu sabe que é imunda, e tu fica dizendo, e teus olhos tu acha pura. Tá entendendo, gente? Eu não quero ter esse entendimento de eu me achar pura sendo imunda. Nunca. Eu prefiro estar no entendimento que tem sempre algo na minha vida a ser melhorado. Eu prefiro estar no entendimento que eu ainda não sou perfeita. Eu prefiro estar no entendimento de arrependimento, de pedir perdão todo o tempo, de quem for preciso, de pedir perdão de Deus todo o tempo, nessas condições que eu tenho que me continuar me lavando. Mas tem pessoas que aos seus olhos se acham puras, estando imundos, hein? Para Deus está imundo. E aos seus olhos está lá como puro. E o que mais a gente vê nessas gerações? Umas gerações que se acham certos, sendo mentirosos. Uma geração que se acham certo, sendo fornicadores, adultos, prostitutos, manipuladores, enganadores, com estratégias de mentira, com estratégia de engano, com estratégia de manipulação, com estratégia que não agrada a Deus, né? Tem pessoas aí se achando puros. Aí o Senhor pega, que conhece o profundo escondido de nossos corações, ele disse, mas nunca foi lavada da imundície. Há uma geração cujos olhos são ativos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Não dobra seus joelhos para Deus, né? Não se humilha, não reconhece suas misérias, não reconhece seus pecados. Acham que só os outros que pecam, que eles não pecam, que só eles são convertidos, né? E que nós não somos convertidos. Tem pessoas que te julgam. Aos olhos dele, aos olhos dela, eles são os puros, né? E os olhos de Deus, ele está vendo lá escondida, mente, furta, engana, manipula, né? Manipula as pessoas para conseguir o que querem. E essas gerações altivas que sempre estão lá, não, eu sou o servo, eu sou a serva, não é isso? Eu sou aquele que prega a verdade, que eu falo a verdade, não é isso? Estão lá dizendo que eu sou. Aí Jesus diz, tu é imundo. Tu é mentiroso, eu conheço teu oculto, teu escondido. Eu conheço que tu tá em fornicação. Eu sei que tu tá em sexo virtual, né? Nosso coração, gente. Você acha que está enganando a Deus? Você pode estar enganando os outros. Mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Ninguém engana a Deus. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumir da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Oh, meu Deus, que geração, hein, gente? Que geração. Essa geração nós estamos vivendo agora. De manipuladores, estrategistas do mal, estrategistas do mundo, manipuladores com mentiras, com falsificações, né, se achando puro, melhor do que os outros, né? Mas para os olhos de Deus, Deus está vendo toda a imundície, tudo oculto, tudo aquilo que está escondido, Deus vê. Gente. Então, nós vamos encerrar aqui. Amém?